Fala, meus queridos, bom dia! Vamos fazer a continuação do vídeo. Ficou muito grande o vídeo, então eu fiz em duas partes, tá bom? Vamos nessa, continuação do vídeo. Então aqui dá para entender que Jesus, ele só pela distância, ele tinha o poder de curar, né? Ele curou o criado desse soldado e ainda dá para entender que Jesus tinha muita força, muito poder, autoridade, realmente a autoridade de Deus, né? Então eu vou aqui ler o versículo 23, que está escrito assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Ficou tranquilo, uma grande tranquilidade aconteceu depois que Jesus ele repreendeu o mar. Agora, os discípulos ficaram impressionados. Imagina você, no barco, uma pessoa, porque até então os discípulos tinham visto Jesus fazer milagres, né? Mas parecia que cada coisa que Jesus fazia era uma coisa nova, era uma coisa surpreendente. Imagina você estar no barco com uma pessoa. E se você já entrou num barco que começa a chover bastante, vento, ondas enormes acontecendo. Imagina esse cenário. Aí tem um cara lá dormindo. Aí você sabe que ele pode fazer alguma coisa, mas você não sabe o que ele pode fazer, né? Aí você chama o cara, fala: ó como tá a tempestade, meu. Não vai afundar. Ajuda a gente, estamos desesperados. Aí esse cara vem, ora, fala com o vento, com o mar e tudo se acalma. Imagina que surpreendente isso é, cara. Imagina. Você fala: caramba, meu, esse aí realmente é o Messias. Esse é o cara, meu. Qual a autoridade que ele tem, tá? E mais pra frente, né, nos outros versículos, Jesus ele dá essa mesma autoridade para os discípulos. A gente vai falar mais sobre isso também, tá bom? Então, eu vou continuar. Esse vídeo vai ficar longo, então vou quebrar ele em dois pedaços, tá? Vai ser 2 vídeos, tá bom? E eu vou falar aqui um pouquinho sobre comentário sobre que Jesus ele tirou, depois que Jesus, né, acabou o mar, chegou do outro lado do rio, ele viu 2 homens possessos pelo diabo. Esses homens dormiam no cemitério. Esses homens, as pessoas, os moradores locais, tinham medo de passar por ali. Porque essas pessoas eram más, esses homens eram más. Eles tinham demônios, milhares de demônios. E daí ele veio em direção a Jesus e falou: Ei, você vai tirar a gente antes do tempo, né? E embaixo, né, perto do rio, tinha bastante porcos. E Jesus expulsou os demônios desses 2 homens. E esses homens os demônios pediram: por favor, nos mandem para os porcos. E Jesus falou assim: seja, tirou os demônios e entrou nos porcos. Aqueles porcos ficaram doidos, loucos, e saíram correndo, entraram na água e morreram afogados. Muitas religiões acreditam que comer de porco é ruim, né? Muitas religiões se baseiam que comer porco é ruim por causa dessa passagem que está escrito no finalzinho de Mateus. Mas fora algumas religiões acreditarem que comer de porco é pecado, né? Tem muitas pessoas também que não comem porque não gostam de comer a comida de porco. Ou a carne de porco, né? Mas é assim, então esse é o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês gostem. Então a próxima semana eu vou fazer a continuação do livro de Mateus, tá? E vamos nessa. Se alguém tiver alguma pergunta ou comentário, escreve aqui embaixo que eu vou responder na medida do possível. Beleza? Fica com Deus e tenha uma ótima semana. Tchau, tchau.